Olá, amigos da nutrição e alimentação animal, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos desse canal. Bom, estamos aqui para comentar a enquete que deixamos na semana passada, onde havíamos perguntado, você sabe o que são os níveis de garantia de uma ração? E meus amigos, acreditem, todos que responderam acertaram, né? Disseram que sim, inclusive verifica as rações que oferece a seus animais. Que bom, mostra que os nossos ouvintes aí são bem qualificados e sabem, né, um pouco sobre rotulagem, sobre níveis de garantia. Bom, o que são os níveis de garantia? Vejam bem, os níveis de garantia são informações mais ou menos nutricionais que são encontradas nas embalagens dos produtos destinados à alimentação animal. Isso vem de leis. Existia uma legislação da década de 70, onde trazia a necessidade da fábrica falar dessas informações, tá? E foi atualizado em 2009, ok? Vem sofrendo algumas atualizações aí e hoje os fabricantes são obrigados a determinar, a falar níveis máximos e mínimos em suas embalagens. É dizer, bom, para alguns princípios nutritivos, para alguns, eu não poderia dizer nutrientes, mas vamos chamar de grupos. Para alguns grupos, nós vamos falar de máximo e para outros nós vamos falar de mínimo. Então, quando eu vou fazer uma embalagem, eu tenho que declarar o nível máximo daquele grupo. Por exemplo, o nível máximo de umidade, porque o excesso de umidade atrapalha, o nível máximo de matéria mineral, o nível máximo de matéria fibrosa. E tenho também que declarar alguns níveis mínimos, como por exemplo, o nível mínimo de extrato etéreo, o nível mínimo de proteína bruta, ok? Veja que e o nível mínimo de fósforo, já ia me esquecendo. Veja que para alguns é máximo, para outros é mínimo. Normalmente aquilo que é mais caro, aquilo que se faltar prejudica, é mínimo. Normalmente o que é mais barato, aquilo que não pode sobrar na sua ração, eles colocam como máximo, entender? Mas vamos chamar a atenção que isso não são os níveis exatos que eles vão declarar. Eles falam de nível máximo e nível mínimo. É dizer, se a ração está falando que tem pelo menos, no mínimo, 26% de proteína bruta, quer dizer que ela tem que ter mais. Ela tem que ter 26,2%, 26,5%, 27% de proteína. Entenderam? Não é um valor exato. Bom, isso foi uma forma que o Ministério tinha algumas décadas atrás para tentar controlar a qualidade das rações. Qual que é a minha opinião a respeito dos níveis de garantia? Olha, muito ultrapassados. Mesmo com algumas atualizações que fizeram, para alguns animais tem que colocar FDA, para alguns animais tem que colocar lisina, metionina, cálcio. Antes era só máximo, também agora é mínimo. Ou seja, fizeram algumas atualizações, tá? Mas mesmo assim, gente, está muito ultrapassado, tá? Parece que a formulação de ração a campo nas fábricas de ração está anos-luz das exigências de qualidade, das exigências de níveis de garantia que o Ministério fez. Então, assim, essa legislação precisa ser atualizada, tá? Inclusive para alguns animais, como por exemplo coelhos, nós precisaríamos falar no nível mínimo de fibra. Entendeu? Nós temos um problemão com ração de coelho que não atende os níveis mínimos de fibra que a gente precisa para essa espécie. E lá na legislação de rotulagem, nos níveis de garantia, você tem que declarar o máximo. Ou seja, não vai de encontro. Ou seja, né, em resumo, hoje existe uma defasagem entre aquilo que a fábrica de ração coloca nos níveis de garantia e aquilo que que o nutricionista de animais está formulando lá no momento no computador, na formulação. Infelizmente, isso precisa ser corrigido, ok? Vamos chamar a atenção também de uma coisa que a gente tem percebido, o seguinte, olha só. A gente estava alguns meses atrás no laboratório analisando algumas rações para cães e várias delas não atendiam aos níveis nutricionais, aos níveis de garantia especificados na embalagem. Ou seja, talvez, pessoal, é muito interessante que o Ministério intensifique aí a fiscalização, porque nas últimas décadas, vamos dizer nos últimos anos, aumentou demais o número de fábricas de ração e o Ministério não
tem assim conseguido fiscalizar a qualidade nutricional de todas as marcas, de todas as rações. Então nós precisamos ver como que nós fazemos isso, porque infelizmente os prejudicados vão ser os animais. Se o fabricante não consegue atingir aquilo que coloca na embalagem, olha, está prejudicando o animal. A gente sabe que a longo prazo esse fabricante tende a sair do mercado, porque o consumidor, o tutor, o dono do animal, né, aquele que tem o animal para produção, vai verificar que o desempenho, a longevidade, o animal não está comendo, as fezes estão ruins, mas isso aí pode demorar. Então a gente precisa pensar em fiscalizar melhor essas rações aí, tá bom? Um abraço, muitas felicidades, valeu!